Agora, antes de falar da técnica de síntese e chegar no momento atual, eu vou falar também um pouquinho da minha história com o Maharishi. Essa é onde eu queria chegar. Muito bem. O Gurudev, com 8 anos de idade, saiu da casa dele dizendo que ele queria ter um mestre. E aí o pai foi atrás, né, não queriam deixar, aí acharam ele no trem. Enfim, tem toda uma historinha a respeito disso com o Gurudev, mas desde os 8 anos de idade, ele já sabia que o caminho dele era um caminho espiritual. E aí o Gurudev procurou quem seria o mestre dele, e aí a providência divina criou todos os caminhos para que o Gurudev fizesse isso. E um ponto interessante também, que é uma marca dentro de todos esses sinais do status cósmico dele, de todo o desenvolvimento espiritual dele, que também não estava tão claro, talvez, mas o Gurudev fala que ele era consciente no ventre da mãe durante toda a gestação. E quem fala isso também é o Paramahansa Yogananda. Naquele filme que saiu dele há pouco tempo atrás, logo na abertura do filme, que é a parte mais interessante do filme, inclusive, é quando ele fala que ele estava consciente o tempo todo no ventre da mãe. E o Gurudev também estava. Então essas almas mais elevadas, pode ser que eles já tenham uma consciência maior sobre questões espirituais deles, e um dos sinais, no caso dos dois, foi a mesma coisa. Qual que é o nome do filme do Paramahansa Yogananda? Você sabe, não, Gabriel? Quer dar uma olhadinha aí? Vale a pena ver o filme. Paramahansa Yogananda, Awaken. O nome do filme é Awaken. Logo no comecinho do Awaken, o Paramahansa Yogananda fala sobre isso. Então a gente tem esses fatos aí sobre o Gurudev que são interessantes, e vou falar um outro fato que tem a ver com o que a gente vai trazer mais para frente. Tem um outro fato de uma pessoa que foi procurar o Gurudev, e vou tentar me lembrar exatamente como foi. Mas era um usuário, um viciado em cocaína. Uhum. E ele estava com cocaína no bolso quando ele foi falar com o Gurudev. E aí, isso está nesse livrinho que eu falei, e o Gurudev se propõe a ajudá-lo como contrapartida dele largar o vício. Uhum. E o Gurudev falou: eu posso te ajudar, eu preciso que você me dê o que está no seu bolso. E o cara não tinha falado nada que tinha no bolso, tá? Então já um primeiro sinal dessa linha e dessa tradição, em que todo o desenvolvimento espiritual ele é sem o uso de nenhuma substância. Uhum. E as linhas todas hinduístas e budistas são muito contrárias ao uso de substâncias nessas situações, né? sim e não. Na realidade, você tem lá a ganja. Não, A você faz ganja, uso de algumas coisas, mas não no sentido como hoje no Ocidente tem se feito uso de sim, substâncias sim. enteógenas, assim, Sim, uma isso não. ritualística. Mas existem algumas linhas que usam a ganja, que usam cannabis, que usam haxixe. Uhum. Acho que a gente falou disso. Não sei se o Kaya, como Kaya Mind aí dos nossos amigos, mas o Kaya é uma palavra também para cannabis. Não sei se aí vem do sânscrito ou do hinduísmo ou não. Mas enfim, a ganja sim. E tem algumas linhas do lado, lá numa vila do lado dos Himalaias, onde é a vila de Jyotirmati, que você tem alguns sadhus que usam o haxixe. Até porque é uma planta nativa de lá, né? Seria estranho se eles não comessem ela. E aí você fala como agrônomo. Como engenheiro agrônomo. Como engenheiro agrônomo, Mas, enfim, são linhas diferentes, e são linhas que essa linha diz que isso não é adequado. Mas, como em tudo na vida, livre-arbítrio, pluralidade. Então, elas coexistem, e aí cada um tem que fazer a sua escolha, e a escolha ela pode ser melhor ou pior, a depender da quantidade de informação, de conhecimento que você tem para fazer a sua escolha também. E parte do que a gente está fazendo aqui é compartilhar esse conhecimento para que as pessoas façam livremente as suas escolhas. A gente quer simplesmente trazer um conhecimento que é um contraponto, porque não existe esse conhecimento dentro da visão materialista do mundo.
Então tem que vir dessa fonte das ciências espirituais e elas têm uma importância como guias e orientadores das pessoas para as suas decisões. Enfim, então o que eu me lembro do Gurudev é isso. E aí falando um pouquinho da minha experiência com o Maharishi. Aos 17 anos, eu estava muito preocupado em passar no vestibular, porque eu tinha passado um mês surfando no Nordeste em julho, e aí eu me dei conta que eu precisava estar estudando 6 meses antes, as férias inteiras, para dar conta de ler tudo que eu precisava ler e memorizar tudo que eu precisava memorizar para poder passar no vestibular. Uhum. E aí eu comento isso com um amigo de colégio, com o Gus, e eu falo, a gente não devia ter ido surfar, né? Ele fala, não devia. E agora, como é que a gente faz? Galvão, a minha avó me falou de um curso aí que é maravilhoso para memória. Eu falei, quando começa, Gus? Querendo saber o que era. Desesperado já. Ele era meu amigo, confiava nele. E, assim, eu estava fazendo qualquer coisa, negócio para passar no vestibular. Quando é que começa? Não, Galvão, como é que começa? E o diálogo foi exatamente assim. Imediatamente eu sabia que eu tinha que fazer. Ele nem falou o que era. Não, é um curso de meditação que minha avó faz e tal. Eu falei, não, eu quero fazer. Como é que a gente faz? Não, mas eu quero te falar mais. Meu pai também faz esse curso de meditação. Eu falei, pronto, tá ótimo, seu pai... Tem referência demais já. Seu pai é uma excelente referência para mim, um grande executivo e tal. Na época o pai dele era um grande diretor de tecnologia de uma empresa importante. E quando é que a gente faz? Não, eu vou ver com a minha avó, eu não sei exatamente a data, vou ver com meu pai, que eu falei com eles nesse final de semana. Então tá bom, vê com eles aí pra gente começar. Mas olha, tem outras coisas aí. Ele é bom pra memória, mas é mais coisa do que isso. A minha avó falou que você levita com a técnica que você vai aprender. Você falou, pô, só queria passar no vestibular. Mais ou menos isso. Eu fui pior, né? 17 anos de idade, vai. Eu falei, ô Gus, eu acho que essa história de levitar aí, a sua avó tá viajando. Mas se o seu pai falou que é bom... E é bom para a memória? Vamos lá, eu vou fazer. E depois eu mordi a língua, a gente vai falar de levitação no futuro. Mas foi assim, aí eu fui fazer o curso de meditação, e aí logo na primeira aula e na instrução, na hora de aprender a técnica, já foi tudo muito especial. Eu vou dizer que foi... logo na primeira meditação, durante a instrução, ou na primeira meditação depois da instrução, que eu tive essa experiência de revisitar todas as vidas passadas de forma consciente. Veio à tona. Na meditação, eu vi como se fossem 500 quadros, talvez mais do que 500 quadros, vindo um atrás do outro, com total perfeição. São imagens que a gente não vê num sonho normalmente, mas um quadro com total perfeição, e eu via como se estivesse vendo essa tela agora aqui da televisão, com todos os detalhes, cada uma dessas imagens. Então vieram todos à tona na minha memória, um atrás do outro, e que muito tempo depois eu fui entender que eram cenas de vidas passadas. Eu estava naquele momento que eu aprendi a técnica de meditação, eu tive um descanso profundo, que é muito mais profundo do que o sono profundo. Então, naquele momento, eu tive uma experiência muito profunda e que foi transformadora de todo o meu karma, de todas as minhas existências passadas. Esse é o poder da meditação transcendental. Assim como a gente revisita qualquer cochiladinha que a gente dá a todas as vidas passadas, ali eu revisitei também, e esses quadros todos vieram para que muito tempo depois eu pudesse entender a profundidade, a importância daquilo que eu estava fazendo e qual é o impacto disso, a ponto de ter vindo à tona nessa linda forma de expressão que são as imagens de um quadro, cenas de todas essas vidas. E ali, assim como reimprime no DNA, estava reimprimindo em tudo, em todos os meus níveis, foi reimpresso o meu novo karma, que foi transformado
simplesmente por eu ter meditado uma única vez na minha vida, a primeira, ou a da instrução, ou a que eu fiz sozinho a primeira vez. E o Maharishi diz exatamente isso da técnica. Ele fala que uma vez que você medite, todo o seu karma está transformado, todo o seu desenvolvimento espiritual, ele é transformado, impulsionado, melhorado. E eu posso dar o testemunho disso a partir dessa experiência, juntando esses conhecimentos, já na primeira meditação. E aí, a meditação passou a ser uma ferramenta para mim, primeiro para passar no vestibular. Eu desenvolvi uma memória muito aguçada imediatamente. No sábado eu li o livro do César e Cesar, de biologia, que era professor lá do colégio. A matéria que eu menos gostava era biologia, porque é uma das em que se encontram as maiores distorções de tudo em relação ao conhecimento espiritual. Então eu tinha uma rejeição, eu não queria guardar nada de biologia que eu estudava no colégio, porque intuitivamente eu sabia que era uma referência muito errada e eu não queria guardar na minha consciência, meu espírito sabia que não era bom eu ter guardado algo tão errado na minha consciência. E aí eu tinha uma rejeição por biologia e era a matéria que eu menos gostava. Mas eu li esse livro do começo ao final e praticamente decorei o livro num sábado lendo, num nível de foco, de atenção, de paz interior, de silêncio que eu nunca tive na minha vida. E no dia seguinte eu fiz com a matéria que eu mais gostava, que era história, e eu decorei todos os meus cadernos de história também numa única sentada para estudar. Posso fazer um parêntese só? Claro. Em que sentido nós estamos falando de que a biologia está equivocada em relação aos conhecimentos espirituais? Até hoje a ciência não pode explicar nenhum dos processos de sístole e diástole no seu sangue, o pulsar do seu sangue. Não existe como você explicar com os conhecimentos da física mecânica aplicados a toda a sua estrutura do seu corpo, como você explicar os batimentos cardíacos. Você explicar que, e mais do que isso, hoje a ciência moderna já reconhece que como não é possível explicar, e é impossível que o coração seja uma bomba, porque na conformação do coração e da maneira como ele opera, ele nunca conseguiria bombear sangue. Então não é na estrutura física do seu coração que você consegue explicar o bombeamento. Hoje já se sabe que o coração não é uma bomba, porque é impossível ele ser uma bomba, ele não tem função de bomba, se você olhar todas as leis físicas e aplicadas à física orgânica nesse caso, para explicar os movimentos do coração. Então existe uma força que é não material que faz o seu coração pulsar. Toroidal. O que é o toroidal? Campo toroidal, você já ouviu falar nisso? Não, conta pra mim, que eu adoro aprender. O toroidal é a mecânica de fluidos, né? Quando você faz vórtices e impulsos dentro de fluidos. Deve ser por aí que eles estudam isso para entender. E é uma coisa muito difícil de você delinear matematicamente. Quase impossível você fazer uma descrição matemática disso dentro da mecânica de fluido, de vórtices em geral. Você consegue, obviamente, definir um vórtice ideal, mas quando você leva isso para o mundo, é quase impossível descrever isso. É meio teoria do caos, assim. Você não tem lei que consiga descrever isso, o que me leva a crer deve estar conectado de alguma forma à explicação correta, talvez, de como o sistema cardiovascular funciona. Perfeito. Muito bom o que você trouxe. A gente pode conectar com outra coisa que a gente já falou, que são os querubins, os seres espirituais responsáveis por todo o movimento em espiral do universo. Isso. E são eles que trazem a harmonia para o universo. Vou jogar no Google aqui. Através desse movimento espiral. Depois vou te mandar algumas coisas aqui, mas é exatamente isso. É o campo toroidal criado pelo coração. Seria um campo, quase um campo magnético. É por isso que é você que está fazendo esse videocast comigo, porque você sempre tem algo a agregar. Eu tô aqui para trazer impressionante conhecimentos. Mas, enfim, desculpa interromper. Não, foi ótimo. Saímos da biologia, voltamos para você. Foi ótimo, você trouxe algo que facilita aí o entendimento do nosso... É ouvinte que fala? Não é ouvintes. Não é telespectador. Telespectadores, ouvintes, audiência em geral.
seguidores, Espero todo o pessoal... internautas, youtubers. Espero todo o pessoal do grupo... Youtuber não. Ah, não, youtuber é quem fala. Espero todo o pessoal do grupo da Antroposofia veja esse episódio. Bacana, mas por que tem toda essa complexidade, já que você falou disso? Tudo no universo tem movimento espiral. Tudo. Não há uma partícula no universo que não esteja nesse movimento em espiral. Sempre, tá? E isso você pode olhar de todas as formas possíveis. E eu consigo provar para você que todas as partículas, pelo menos numa dimensão eu consigo provar para você, mas em todas as dimensões isso ocorre. No micro e no macro. Mas no macro, você já viu alguma coisa do Nassim Haramein? Porque de tudo que eu vi dele, essa é a coisa que eu mais penso e que é legal. O Nassim Haramein é um físico que tem umas teorias muito diferentes e que fala de física e espiritualidade. Um dia a gente pode falar dos erros e acertos, caminhos que ele escolheu. Tem muitas coisas que precisam ser melhor aprumadas nas coisas que ele traz. Mas ele traz coisas que são fora da casinha, fora da caixinha. Então, hoje, o planeta Terra ele se move em espiral. Nós estamos nos movendo a 800 km por hora, mas todo o sistema solar ele está se movendo a 800 milhões. É bem mais. Milhões de quilômetros por hora, eu acho, se não me engano. Na verdade, acho que a conta tem em quilômetros por segundo, né? Nem chega em hora. 800... se não me engano, a grandeza é de 800 milhões de alguma coisa, talvez 800 milhões de segundos. Que o Sol se move em torno do centro da Via Láctea. Não, o Sol está aqui, aí a Terra está... Aí você tem Mercúrio, você tem Vênus dentro da órbita interna, depois você tem a Terra, junto com a Terra você tem a Lua que faz o giro com ela, né? Acompanha a órbita da Terra, aí depois você tem Marte, Júpiter e Saturno, que são os planetas exteriores. As luas são espirais dentro da espiral ainda. Sim, mas imagina o seguinte, isso Steiner falava, que os planetas eles não se movem numa elíptica, todos eles se movem em espiral. Por quê? Porque você não está parado, todos esses planetas girando aqui em torno do Sol. Você está andando e eu estou atrás de você. Então, todo o nosso sistema solar se move em espiral. Tá? Então, pelo menos nesta dimensão, está provado que tudo se move em espiral. Tá? Mas vale para todas as dimensões. E aí, quando você vai analisar qualquer movimento líquido, você está olhando uma dimensão em que isso é palpável, porque ainda está dentro de uma dimensão físico-material. Nos líquidos é fácil de observar, é o mais fácil de observar, mas se você olhar nos gases, na atmosfera, líquido é dimensão etérica, sólido é dimensão física, os gases dimensão astral e o calor, fogo, luz, dimensão espiritual. É muito mais fácil de você ver, o lugar mais fácil de você ver isso é na dinâmica dos líquidos, em que você consegue fazer uma medição mais fácil, mais adequada. Mas isso acontece nos gases também, e já tem um monte de formas de medições que mostram isso. Você vê muito que isso acontece num fenômeno como um furacão, em que esse movimento aí em espiral se evidencia para as pessoas. Mas isso está acontecendo o tempo todo. Todos os gases são mini furacões o tempo todo. Todas as moléculas têm algum comportamento em espiral o tempo todo, em qualquer um desses níveis dos elementos. Mas por que a gente estava falando disso? Que agora eu me esqueci. Que eu perguntei da biologia. Da biologia. Então vamos fechar esse ponto da biologia. Não, na verdade você falou da biologia, eu perguntei por que a biologia era tão errada. Sim, mas vamos à resposta para isso. A nossa ciência não chegou ainda nessa resposta, tá? Mas agora eu vou pegar um gancho dos Vedas primeiro. A técnica mais eficaz para você fazer qualquer diagnóstico sobre a saúde da pessoa é isso que eu estou fazendo aqui agora. Dá para ver? Dá, tá de frente. Se não me engano, essa técnica chama-se Nadi Vidya, que é uma das técnicas do Ayurveda, em que você pega aqui nesse primeiro dedo Vata, o movimento do seu dosha Vata, tem a ver com sistema nervoso, Vata, sistema nervoso, polo superior do organismo, sistema neurosensorial,
Pele é vata também. Você tem 5 principais centros de vata no corpo, além da pele e todo o sistema neurosensorial, mas aqui é vata. Aqui é pita, que é o elemento fogo, que no corpo não se manifesta como fogo, é sempre um pouquinho de água também, para você não incinerar. Então o fogo, ele tem fogo, mas tem um pouquinho do elemento água junto. E aqui, esse daqui, o primeiro, ele é ar e éter, que é vata. Aí o segundo, então, é fogo, com um pouquinho de água, e o terceiro é kapha. Kapha é o elemento água com o elemento sólido, tá? Então você pode, através desse tipo de medição aqui, e você tem diferentes técnicas, diferentes níveis, você pode pressionar mais, você pode pressionar menos, são 6 ou 7 camadas que você consegue perceber aqui. E aquelas pessoas mais desenvolvidas, já vi lá com o Maharishi, quando eu estava lá com ele, tem um Vaidya que pode, através dessa técnica aqui, ler todas as suas vidas passadas, futuras, o momento presente, suas diferentes encarnações, pode ler todo o seu mapa astral, ele pode tirar tudo dessa leitura aqui. Todas as ciências espirituais ou técnicas da ciência espiritual, eles têm um grau são ciências divinatórias, porque você tem a presença de algo divino, de algo espiritual, do nível de Deus se manifestando. Então você tem que ter intuição, você tem que ter inspiração, você tem que ter, às vezes, uma imagem que te vem à cabeça para fazer esse tipo de leitura quando é nesse nível, tá? Num nível mais superficial, que é o do corpo físico, desses 3 doshas, você mede todo o funcionamento do corpo aqui, tá? E por que você pode, além de medir o funcionamento do corpo aqui, você pode ir muito mais adiante e você pode saber coisas de outras vidas, encarnações, e, enfim, um monte de outras coisas aqui. Porque aquilo que se manifesta no seu sangue e no pulsar do seu sangue é o seu próprio espírito. Então o Ayurveda traz isso de diferentes maneiras e é por esse caminho que é a explicação de como é que o sangue circula no corpo se o coração não é uma bomba. E aí a gente vai ter uma explicação de que há algo não material, portanto espiritual, que dá todo o impulso inicial para a circulação do sangue, e além desse impulso inicial para a circulação do sangue, rege todas as leis desse movimento, dessa pulsação do sangue durante toda a sua vida, até que o seu espírito saia do corpo e aí você venha a falecer. Enquanto tiver sangue circulando no seu corpo, quem é responsável pelo movimento do sangue no corpo é a nossa porção espiritual, é o nosso espírito se manifestando diretamente, que no sangue ele se manifesta diretamente, é onde ele mais se manifesta diretamente, ou através da alma, ou no corpo etérico, e a partir do corpo etérico e da alma no corpo físico. Então, esse contexto da biologia ser uma ciência imperfeita, ele está nesse contexto, que a biologia ela não vai conseguir explicar verdadeiramente os fenômenos, porque existe sempre algo espiritual como base de tudo que acontece no material. E aquilo que é mais difícil, mas também o mais próximo para a gente aprender, é tudo que acontece no nosso corpo físico, na nossa fisiologia. E para tudo hoje que você puder imaginar de funcionamento do seu corpo ou dos seus órgãos, a ciência ela é baseada num fundamento que é totalmente abstrato e que é, aos olhos da visão espiritual, um total misticismo, no sentido ruim da palavra misticismo, porque é algo que não é baseado em nenhuma verdade. Então, toda a biologia, ela se baseia em coisas que não são verdades. Elas são simplesmente aproximações da realidade. Então, você olha para o coração humano e você infere algumas coisas dele e você aproxima o conhecimento pensando ele como uma bomba. Mas, na realidade, ele não é uma bomba. E aí, você constrói toda uma ciência em cima de um fundamento errado, de um conceito superficial, abstrato, vago, vazio. E aí você constrói todo um castelo de cartas
que é o nosso conhecimento científico atual, sobre o que é o coração e como tratar o coração, o que fazer do coração para melhorar, para piorar, como prevenir, como proteger. E aí o que acontece é que a grande maioria das nossas decisões em termos de saúde são completamente equivocadas do ponto de vista de uma visão espiritual. E o Ayurveda vai trazer uma visão que é assertiva em relação a isso, mesmo que o médico ayurvédico atual não tenha toda essa visão espiritual de tudo, foi codificada uma forma de medicina através do Ayurveda, foi codificada uma forma de medicina através da medicina antroposófica que leva em consideração o que de fato o coração é. E aí você constrói conhecimentos que são sólidos. Por isso que você vai ter, através dessas ciências, formas de tratamento do ser humano que não vão fazer mal. Você vai trazer somente benefícios, você vai cuidar de uma parte do corpo, do coração, por exemplo, sem prejudicar o todo do organismo. A gente já falou disso. Hoje a ciência moderna, ela para tratar qualquer órgão, ela trata o órgão, mas sempre em prejuízo do sistema nervoso. Se você sai de um pressuposto do que realmente é o coração, o que é a sístole e a diástole, de onde é gerado esse movimento, você vai tomar muito mais cuidado em, ao cuidar do coração, não fazer mal ao seu sistema nervoso, porque o sistema nervoso é o primeiro veículo para a manifestação do espírito. E ele anda, coração e sangue andam sempre juntos, todos os processos onde tem enervação, tem vasos sanguíneos, um dia a gente fala disso, mas há toda uma correlação muito forte desses dois sistemas, então você nunca faria mal ao sistema nervoso. Sim. É isso. Então, a gente volta um dia, ficou um teaser aqui para falar dessas coisas. Eu vou interromper esse assunto para a gente só finalizar, que a gente já está até um pouco com restrição de horário. Que horas são? Já são 3 horas? 2h30 já, passadas. 2h30 passadas, então já são 3 horas. Então, já falamos 2h30 aqui? Então, não parece nem meia hora. Nós temos uma restrição de tempo aqui. E você estava explicando, eu queria finalizar o episódio com a sua história com o Maharishi, que é o que você começou, que levou ao assunto da biologia, e a gente foi mais uma meia hora para essa história é bem longa. Vamos deixar para o próximo episódio e a gente segue falando do Maharishi a partir daí. Você não consegue fazer uma resumida? Consigo, mas eu acho que vale a pena a gente voltar. Mas enfim, comecei meditação transcendental, foi sempre uma técnica que me ajudou muito, tanto na parte de estudar, como aconteceu com a biologia, quanto na vida profissional. Então eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, fazia uma de manhã, uma de noite e trabalhava à tarde. E eu meditava, estava sempre com a cabeça tranquila para poder estudar, fazer prova, tudo. Nunca estava cansado final de semana, meditava, estava sempre com a cabeça zerada e podia fazer tudo o que eu queria dentro de um tempo muito mais condensado, as 2 faculdades juntas, e a partir do 2º ano da faculdade trabalhando sempre à tarde. Então durante muito tempo foi isso. Passei no vestibular que eu queria, o Gus também passou no que ele queria, e aí aos 28 anos eu fiz o curso da técnica avançada de CIDS, e aí a minha vida se transformou completamente, e o que me levou a escrever o livro Muito Além de um Conto de Fadas é compartilhar o que aconteceu a partir da técnica de CIDS, como todas essas perfeições ou esses poderes começaram a se manifestar. Mesmo que em flashes, tá? Eu tive flashes de todos eles e para o meu processo eu só precisava saber que eles existiam, não que eles tenham ficado de forma permanente. Mas então aconteceu isso, e aí aproximadamente 1 ano depois disso saiu na capa da Veja que o Mário Garneiro ia fazer com o Maharishi Tower lá no Brás. E aí veio um pensamento na minha cabeça, não, quem tem que fazer isso com o Maharishi sou eu, não o Mário Garneiro. E aí procurei o pessoal que estava envolvido, fiz um contato e 1 ano depois eu estava à frente do projeto. A gente estava comprando uma área de 2 milhões de metros quadrados. O Brás não ia dar mais, questões políticas que não foram resolvidas, porque não deveriam ser. E aí a gente mudou o projeto ali, mais ou menos entre o quilômetro 27 e 29 da rodovia dos Bandeirantes, entre Bandeirantes e Anhanguera,
numa área que era da Companhia Melhoramentos. A gente estava comprando os 2 milhões, era um conceito de desenvolvimento urbano integrado. Você desenvolve um pedaço, valoriza o entorno e a partir daí você paga praticamente todo o investimento. E a gente ia fazer lá uma Harish Tower. Fiz uma proposta que a Melhoramentos pediu 20% a mais, a gente estava na negociação, veio em 2001 atentado às Torres Gêmeas, aí o projeto não saiu. Mas enfim, foi a partir daí que eu entrei em contato com o Maharishi. Aí um ano, estava à frente disso, aí um ano depois de ter tomado o primeiro contato com eles, em 2000 eu fui meditar na Alemanha e conheci o Maharishi um dia depois do festival de Guru Purnima, que foi domingo agora que passou, dia 21 de julho de 2024 agora. É o dia mais importante no calendário védico. Então, é como se naquele ano, lá no dia 22, que era no dia seguinte, eu acho que era no começo do mês, no caso, eu me encontrei com o Maharishi na casa dele. E não estava planejado, eu não sabia que ele ia me receber, eu nem sabia que eu estava indo falar com ele. Eu fui convidado para ter uma reunião, na época, com o ministro das Finanças do movimento dele, que era a pessoa com quem eu tinha contato, e que contato frequente cuidando desses projetos. E eu fui recebido na casa do Maharishi, que é uma casa com essa arquitetura do Sthapatya Veda, a arte de estabelecer-se, o conhecimento de estabelecer-se, um vasto, perfeito. E no caminho para a casa do Maharishi eu tenho uma transformação total, uma compulsiva, quase uma catarse, não uma convulsão. Tive uma catarse, assim, de um processo de chorar, emocional, um monte de coisa vindo à tona. Enquanto eu estava lá aguardando numa sala, eu meditei, dei uma cochiladinha, visitei um monte de vidas passadas de novo, e quando eu voltei, eu tinha a impressão, isso eu narro assim no Muito Além de um Conto de Fadas, como se todos os meus problemas estivessem saindo de mim como bolhas de sabão que iam se distanciando assim, o problema estava dentro, a cena que representava o problema, indo toda ela embora, e eu passando por um grande processo de purificação, de alegria, com essa liberação toda, com essa catarse toda que eu tive. E aí, minutos depois disso, o ministro das Finanças entrou, a gente falou por quase 2 horas, e eu falava como nunca falei sobre o Brasil. Eu tinha uma assertividade a respeito de temas econômicos, de temas políticos, temas sociais, como nunca na vida eu tive. Eu me observava falando e via que tinha algo mais elevado se manifestando através de mim, mas em plena consciência. O que difere de mediunidade é aquela questão de seres espirituais se conectando e você se conectando conscientemente a eles. Uhum. O meu livre-arbítrio sempre permanecendo, né? A minha consciência sempre permanecendo. E aí eu tenho esse diálogo, e aí acontece o grande evento daquele dia. No topo de tudo isso, o Maharishi de repente entra na conversa, o cara pega o telefone e liga. Eu estava numa sala, o Maharishi estava no quarto dele, que era imediatamente em cima, no mesmo prédio. E nesse dia eu não me encontrei com ele pessoalmente. Ele, pelo interfone do prédio, tá ali falando comigo, mas no mesmo prédio. Tudo aquilo que eu pensei durante 2 horas mais falando com ele, ele respondeu a todas as minhas perguntas sem eu precisar fazer uma pergunta para ele. Igual ele com o Gurudev, eu tive a mesma experiência com ele. O Maharishi percebia os meus pensamentos, percebia os meus sentimentos, percebia todo o meu karma, tudo no nível do meu inconsciente, e ele fez que, vamos dizer que, como se fosse um nível de água. Se a minha consciência estava no nível superior, que tem intempéries, esse é o exemplo que ele dá no curso, raios, chuvas, barulho, vento, motores andando, ele estabeleceu a minha consciência num nível muito mais profundo enquanto eu falava com ele, e aí todas as coisas que antes eu achava que eram impossíveis, eu passei a perceber que eram possíveis em todos os projetos e tudo aquilo que ele comentou comigo que era importante fazer para elevar a consciência da humanidade e para socorrer uma parte da humanidade que precisava ser socorrida ou resgatada a partir daqueles projetos que ele propôs. Eu comentei com você, ali ele falou muito do projeto de remoção da pobreza mundial.
usando as terras agrícolas não cultiváveis dos países em desenvolvimento, para a partir daí gerar prosperidade para o país. Aí já entrando na agricultura biodinâmica. Mas só para fechar, já que você pediu para... Acho que é importante esse ponto. O que o Maharishi fez é exatamente para todos os discípulos dele. Alguns se consideravam discípulos e outros não. Naquele momento eu era um homem de negócios, um empresário, um empreendedor, querendo me aproximar dele, entendendo todo o valor espiritual, de toda a técnica, de tudo que ele trouxe, mas querendo realizar algo no mundo. Eu não estava ali como um discípulo para ter orientação para o meu próprio desenvolvimento espiritual. Mas eu não sabia que a brincadeira maior era essa, o objetivo maior era esse. Ter a atenção dele, e aí durante os 3 anos em que eu fiquei desenvolvendo projetos com ele, eu me conectei com a consciência dele e fui me tornando cada vez mais próximo dele, mais um com ele, assim como outras milhares de pessoas no mundo que ele orientou foram se tornando cada vez mais unidas ao nível de consciência em que ele está. Sim. E aí, eu trabalhando e aí o que eu percebi? Na época em que ele propôs isso, a agricultura no Brasil, Lorenzo, estava um caos. Eles investiram milhões de dólares que não teve retorno nenhum dos projetos dele aqui no Brasil, financeiro. Quem financiou a maior parte disso é uma monja lá do movimento dele, que é herdeira da De Beers da África do Sul, maior empresa de diamantes do mundo. Então ela botou a maior parte dos recursos e com isso, esse dinheiro que foi aparentemente desperdiçado, o objetivo era que com isso ele assumisse o karma mais profundo do Brasil e ao assumir o karma, ele tirou todos os obstáculos para que a agricultura no Brasil pudesse se desenvolver e se tornar a maior mola propulsora de toda a economia brasileira até hoje. Então foi um trabalho dele, como guia da humanidade, de limpar esse karma e preparar o Brasil para o que o Brasil precisa ser, que é o celeiro do mundo. Tá? Uma das grandes missões aí, não é só isso, mas estou falando numa linguagem que as pessoas podem entender para que isso se manifestasse, e que tinha um obstáculo invisível, kármico, em que isso não podia acontecer sem o trabalho que ele fez. E da mesma maneira, no projeto do maior prédio do mundo, aconteceu o mesmo. Todo o setor de construção civil no Brasil estava muito estagnado, uma série de problemas. Normalmente o problema é sempre o financiamento, né? Como você fazer isso, criar modelos de negócio que parem em pé e como financiar isso, tirar risco do negócio, mas estava um caos e pouco tempo depois a construção civil virou a segunda maior mola propulsora do desenvolvimento econômico do Brasil, como é até hoje e como é nos países desenvolvidos a importância do setor imobiliário, e que no Brasil ainda não tinha isso, tinha um empecilho para isso. Sim. Então, tudo isso foi destravado com essa atuação dele. Então, enfim, acho que a gente pode parar aqui, mas terminamos num ponto bom para as cenas dos próximos capítulos. Muito bom, acho que o episódio de hoje foi bastante interessante para entender toda essa obra do Maharishi em vida. E agora já pós-vida, né? E tudo que ele deixou de ensinamentos. E interessante entender também a sua conexão e de onde vem, porque eu acho que isso faltou um pouco nos outros episódios para o nosso público entender um pouco quem você é e de onde você vem, né? Afinal, estamos aqui absorvendo esses conhecimentos e sempre é interessante ter um pouco de background e contexto da informação. Vamos dizer que era importante saber como é que foi essa minha biografia para entrar em contato com todos esses conteúdos. Exatamente. E não só os conteúdos, mas a vivência de estar exposto a essa realidade espiritual, invisível, com essa intensidade toda que eu vivi isso nessa vida, para que conhecimento mais experiência pessoal se transforme numa consciência adequada para poder compartilhar isso. Perfeito. E temos muita coisa por vir ainda. Espero gravemos ainda um pouco mais essa semana, mas temos alguns conceitos mais importantes agora para começar a entrar em conteúdo, né? Agora acho que os primeiros 3 episódios foram um pouco mais densos em contexto e agora acho que vamos transicionar para uma fase... Também tiveram muito conteúdo, né? Não dá para negar, mas acho que agora vamos levar isso para um patamar um pouco mais elevado de conteúdo sobre tudo que a gente vem falando.
Vamos ver. Eu acho que o nosso projeto inicial é de ter umas 20 horas para conseguir fechar todos os parênteses iniciais. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá se formando. Mas eu acho que são as últimas 6 ou 7 horas em que a gente entra no tema mesmo nosso aqui, de falar das questões dos substâncias psicodélicas. Sim, vai ser... Ainda tem muita fundação para a gente construir. Minha ideia é chegar no final caminhando da medicina antroposófica para esse tema. Perfeito. Mas acho que ainda tem alguns alicerces ainda para a gente colocar para poder chegar lá. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. E bem ou mal, cada alicerce é um tema em si e que, para quem é interessado nisso, para quem tem abertura para isso, onde ressoa no seu coração, o seu caminho de vida, todos esses temas, eu acredito, são muito interessantes. Para mim, tudo isso é minha vida, é muito interessante. Bom, Dr. Galvão, muito obrigado por mais um episódio. Ouvintes do Trilha, muito obrigado. Fiquem agora Valeu, com o episódio pessoal. 4 da nossa Lorenzão, saga antroposófica. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá Gabriel, sendo uma aula para mim, acima de tudo. Muito obrigado também. Valeu. Gabrielzinho sempre atento ali na suporte. Cut.